Agora já estamos com a nossa live ao vivo. Gente, desculpas aqui por colocar a capa errada. Eu tive que interromper a transmissão, não era necessário, mas acabei interrompendo. Vamos voltar e iniciar então a nossa live aqui agora. Já estamos aqui ao vivo, conto com a presença de vocês. Vamos lá, não vamos deixar a nossa live cair, vamos entrando. Estou esperando vocês aqui para começarmos já a nossa aula, perfeito? Mais 2 minutinhos e já começamos. Quem puder ir compartilhando a live, vai compartilhando, compartilhem lá no grupo, tudo mais. Já vamos começar, tá bom? Daqui 2 minutinhos já começamos, tá, gente? Vou esperar vocês entrarem, a live hoje não tem hora para acabar, a gente vai falar bastante, né? Podemos ir até umas 11 horas aí tranquilamente, né? Vai depender do que nós perguntamos, tudo mais. Vamos entrando aí. Mais um pouquinho curtindo a música, já volto pra iniciar, tá bom? Mais um pouquinho curtindo a música, já volto pra gente iniciar.
Alpeilo Mitá, como vocês estão? Baixa Papeimê, boa noite, Baixa Papendepurraré, falamos em Guarani, né? Baixa Papendepurraré, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais este vídeo, estamos aqui com a nossa live, né? Já começando a nossa live e hoje nós vamos aprender algo que é muito bacana, né? Vamos aprender duas palavras que é viver e vida. Vamos aprender essas duas palavras que são muito importantes, né? Hoje eu deixei meu computador aqui na frente, é o meu notebook só para me ver, né? As mensagens que vocês mandam e poder estar respondendo, para não ter que estar entrando toda hora aqui no celular, né? Muito bem, vão me dizendo o que, que vocês estão achando deste formato de vídeo que estamos fazendo, né? E realmente para mim está sendo uma alegria muito grande, né? Ter vocês aqui no canal junto com a gente. Vão falando se o áudio está legal. E vamos começar a nossa live de agora de à noite, né? Nossa live de à noite, que é uma live bem bacana que vamos fazer aqui, como eu já falei, a respeito de viver e vida. Vamos falar sobre essas duas coisas e vocês que quiserem algum conteúdo já vão preparando para que assim nós possamos também responder esses conteúdos para vocês, tá bom? Vou dar mais um tempinho aqui, daqui a pouco já começamos, né? Em seguida já vamos começar. Deixa eu passar aqui de novo para a tela inicial. Já vamos começar daqui a pouquinho. Curtem mais um pouquinho a música enquanto vão entrando mais pessoas, né? Só mais um momentinho. Deixa eu... Baixa para vender Pujaré, tudo bem? Como estão? Obrigado, viu, por estarem aqui entrando aqui na live. Já vamos começar, só mais um minutinho, vou acertar aqui a última letra, vou voltar aqui de novo para a tela, já voltei. A última letra e nós já começamos, tá? Muito bem, Baixa para vender Pujaré, Baixa para Peimê, Peicoporambapa, Peimeporambapa. Hoje vamos aprender novamente Guarani. Deixa eu ver como é que tá os chats aqui. Já estamos em 9 pessoas, né? A música está muito alta. Obrigado por ter avisado. E eu vou baixar ela, na verdade, já baixei. Às vezes ela fica alta, esta música ela é um pouco alta, né? Mas vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos aprender bastante coisas interessantes aqui, né? E agora, de verdade, já vamos começar, né? Quero cumprimentar aqui a Paula, que entrou, a Regina e a Renata. Baixa para aprender Pujaré, Peimeporambapa, a Luana também entrou. E vamos já começar diretamente aqui, né? Deixa eu já fazer a transição aqui. Muito bem, já estamos aqui já e vamos ver aqui já na nossa lousa essas duas palavrinhas mágicas, né? Como que nós falaremos isto aqui em Guarani, né? Isso aqui tem uma tradução bem assim, bem legal, bem diferente, digamos, né? E vamos ver primeiro sobre viver, né? Eu já falei muito sobre isso nos vídeos aqui, inclusive no canal, né? Sobre viver e sobre vida, né? Já falei várias coisas a respeito disso, né? E acredito que a maioria de vocês já sabem, mas nós vamos passar por elas. E como eu disse, eu trouxe mais três frases, né, de cada uma delas para que possamos montar, né? E a gente vai montar essas três frases e vamos traduzir elas para vocês, né? Então vamos ver aqui o que significa teco. Vamos lá? Teco, ou seja, viver, desculpem, gente, viver. O que significa viver? Viver pode ser teco ou co, né? Temos essas duas coisas. E aqui temos vida que é tecovê. A vida nós chamamos de tecovê. Quando nós falamos vida, nós falamos tecovê. E se formos falar, por exemplo, tecovê queira, né?
os seres viventes, os seres que têm vida, né? Ou as vidas, né? E aqui vamos deixar só como ko, tá? Somente como ko e tekove. Este ko também pode ser quando a gente coloca o iko, é de estar, né? De ser, assim, né? E nós veremos sobre isso também. Muito bem, agora nós já vamos partir para a primeira frase. Eu vou subir aqui, né? Vou reposicioná-la aqui. Acredito que dá para ver bem aqui a primeira frase. E vamos ver aqui como que fazemos esta primeira frase, né? Nós temos aqui a primeira frase escrita: você não pode viver assim. Como que nós falaríamos este viver desse jeito? Você não pode viver assim, né? A gente pode usar esta tradução. Vou escrevendo aqui. Posso falar peixe, areikove, oreiko, né? Quando eu falo oreiko é andar, né? Ireikove é viver. Vamos dizer que seja assim, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Anive peixa reikove ou anive peixa reiko. E podemos falar de uma outra forma, mas primeiro eu vou explicar esta aqui, né? Que quer dizer anive peixa reiko. O que que nós falaríamos aqui? Anive quer dizer nem, não tente, nem faça, né? Não viva, né? Peixa é assim, desse jeito. Ireiko é estar ou viver mesmo, né? Viver e ver tipo mais, seria superlativo. Então, anive peixe areikove, não viva desse jeito, né? O anive peixe areiko, vamos tirar esse V, né? Para dar mais sentido. Vamos deixar assim, anive peixe areiko, né? Porque quando eu falo areikove é estar repetindo, né? Sendo reincidente naquilo, né? Então, anive peixe areiko, ou podemos falar assim também. Anive Peixareiko é um, eu vou copiar outro aqui embaixo que nós podemos falar. Deixa eu ver aqui. Podemos falar desta forma também, que é no Diopará paraguaio, tá? Aí nós temos esta frasezinha aqui, que eu vou acertá-la aqui só. No Diopará paraguaio, no Guarani paraguaio, nós falaríamos assim: Dovalei peixareiko. Não pode viver assim. Dovalei quer dizer não deve, não vale, né? E o anive também você não deve, seria a mesma coisa. Que aqui está no Guarani mais representativo e aqui nós temos o Guarani de Opará, que é o Guarani paraguaio, né? Dovalei peixareiko. Se você falar assim, inclusive, você vai ter muito. Como que eu posso falar para vocês? Você vai ter assim mais valia no Guarani Paraguaio, que muitas pessoas, inclusive, falam em Guarani Paraguaio, né? Eu conheço muitas pessoas que pronunciam, inclusive, as palavras em espanhol, né? Falando Guarani Paraguaio. E agora vamos interpretar a palavra Andovalei, né? Valer, gente, quer dizer valer do espanhol, que vem de valer, de ser bom, né? De estar assim, né? E quando eu coloco o NDO na frente, eu estou negando. E o I na posposição, eu estou fazendo a negação deste verbo, digamos, ou desta palavra, né? Ndovalei, então não pode, não vale, né? Não pode. Peixa quer dizer como, né? Peixa desse jeito, né? Desse jeito, né? Reiko é estar ou viver, estar desse jeito, viver desse jeito. Por isso usamos o viver aqui como ko, né? Inclusive eu vou traduzir ele aqui novamente, né? Vamos colocar como ko aqui, né? Que é o viver, né? Que seria o ser, o estar também, né? Vamos ver esta outra frase que temos aqui, que é o vamos viver em paz, né? Como que eu falaria isso? Podemos falar assim, Jaiko Poram, assim, ó, Porambana. Jaiko Porambana. Jaiko Porambana, por exemplo, o que que eu estou falando? Vamos viver todo mundo bem, né? Então vamos entender aqui, tá vendo que temos aqui o ko, né? E quando eu falo Jaiko, né, vamos viver, né? Ou seja, vamos
é nós vamos, e aí esse já nós conjugamos esse verbo para localização ou para viver também. Aqui no caso é de viver, de estar, né? De ter uma vida assim, né? Então, este verbo também ele se torna superlativo, ou esta palavra superlativa, superlativa não, ela se torna aireal, desculpem, não é superlativa, é aireal, tá? Se torna aireal, então a gente coloca aqui o i antes da primeira pessoa, ou seja, antes da pessoa dos pronomes pessoais, né, que é a primeira pessoa do plural. Jaiko, então seria nós vivemos, porã quer dizer bom, imba quer dizer é, todos, né? Aqui o porã, por ser uma palavra nasal, no caso, ainda este an aqui tinha que ser com a letra. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Aqui teria que ser assim. Porã é uma palavra nasal, por isso um ba, né? E eu vou explicar aqui para vocês quando nós formos falar a partícula toda, né? Eu posso falar pá, né? Pá para todos. Essa aqui seria uma partícula pá que a gente acrescenta para dizer que está tudo, né? É, eu vou fazer uma frase para explicar melhor, tá? E usamos também ba, né? Pá e ba. Então aqui nós temos as duas formas de falar. Pá é a partícula todos para a palavra oral, e ba partículas todos para palavras nasal. E aqui, por exemplo, já temos um exemplo aqui por ambá, né? Quer dizer, tudo bem, tudo bonito, né? E se eu for colocar aqui, eu vou escrever aqui do lado para a gente entender melhor. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu ver se vai caber aqui, né? Eu vou deixar aqui por cima, depois apagamos, tá? Vou deixar aqui. Ouve a pá, por exemplo. Ouve a pá, né? Ou de a pá. Vou colocar de a pá, como tem Javuapá vamos todos ser felizes, ou vamos todos se alegrar, né? Vamos nos alegrar, esse Javuapá, né? Aí no caso, o pá aqui se torna todos, tá vendo? Eu acho que dá pra ver melhor, sim, eu acho. Deixa eu ver se não vai. Acho que vai tampar um pouquinho. Eu vou tirar rapidinho aqui a minha imagem. Deixa eu voltar aqui, né? Vou tirar a minha imagem para a gente poder ter apenas a lousa. Pronto, já tirei. E agora a gente tem aqui esta parte que é o Javuapá, né, que já está aparecendo aqui. Acho que nem precisava ter tirado a imagem, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. Então, a é alegre, feliz e pá significa todos. E já da primeira pessoa do plural. Então, Javuapá. Por que Vuiapá? Porque a palavra é oral. Quando nós falamos mbá, quando a palavra é nasal, no caso de porá, porambá. Então, aqui nós temos Jaicoporambana, né? Vamos viver todos em paz, ou vamos viver todos bem, né? Aí agora eu vou colocar a tradução de o que significa paz, né? Em Guarani, paz nós chamamos de. Vou colocar aqui para vocês, né? Aguapã nós chamamos paz, né? Que quer dizer as entranhas tranquilas, né? Ou a tranquilidade, pode ser paz, tranquilidade, nós chamamos de Aguapã, né? Aguapã nós falamos paz, né? Então, podemos colocar tipo assim, ó, Aguapã, pequena, Aguapã, Aguapã, pequena. Aqui tem que ter um acento, pequena. Pequena. Jacob, água pequena Jacob, né? Jacob, assim. Podemos usar também essa palavra que é já um pouco mais voltado para a tradução, né? Aqui o que eu estou falando aqui? Aqui a palavra é mais grande, né? Eu estou usando água porque é em paz, né? Então, água pequena Jacob. Com toda a paz, vivemos todos em paz, quer dizer, né? Água pequena Jacob. Água P. Tem que ter o P aqui ainda. Água pequena, né? Seria desse jeito, bem estranho mesmo a letra aqui, né? E seria isso, né? Água pequena. Água pequena Jacob. Ó, água pá quer dizer
todos em paz, P é dentro desse todo em paz, e Kená, a gente já viu na aula passada que significa como se fosse uma petição, né? Tipo assim, reafirmando uma petição, né? Tipo um gerúndio que fala, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente vai entrar na aula de gramática e vai se aprofundar mais sobre isso. Eu vi, inclusive, que mandaram lá no grupo falando sobre alguns gerúndios que a gente vai também participar a respeito disso, tá bom? E de Aikové é vamos viver, nós vivemos, né? Ou seja, vivamos, né? Vivamos, né? Todos em paz. Água pá pequena de Aikové, né? Como isso aqui não é tão usual, a gente pode falar assim, Jaicona, Jaicona, podemos colocar assim também, Jaicona, água pupe, assim, ó, água pupe, como não estou acostumado a datilografar ou seja, aqui no teclado em Guarani fica um pouco difícil, né? Jaicové. Assim, Jaicové. Não, Jaicona já está, né? Água pupe. Jaicona água pupe, né? Por exemplo, Jaicona opavave, podemos colocar, né? Deixa eu fazer aqui. Jaicona opavave, água pupe, né? Olha que interessante esta frase. Já fizemos uma outra frase, né? Aí, se caso vocês quiserem, depois dessas palavras, vocês chegam no momento exato do vídeo, pausa e copia, né? Por isso que eu falei para vocês irem copiando, porque eu não consigo encher toda a minha lousa aqui, então vocês vão, pedem um tempo se quiserem para copiar. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir, então você pode estar voltando ali e copiar novamente, tá? Vamos lá. Jaicona opavave água pupe, né? Então, esse na também é como se fosse lá uma petição, né? É ali a parte do. Esse aqui vem muito daquela parte do. Como é que fala lá que eu passei a aula para nós, que é o. Vixe, agora fugiu da mente o nome. Depois, daqui a pouco eu lembro e falo, tá? Mas enfim, Jaicona, opavave quer dizer todos. Avave é ninguém, quando coloca opavave quer dizer todos. Olha que interessante, né? Aguapupe, em paz, dentro da tranquilidade, né? Aguapupe quer dizer dentro da tranquilidade. Vamos viver todos dentro da tranquilidade, né? Esse cona vem do imperativo, o na aqui, tá bom? Agora eu lembrei que é imperativo. Muito bem, gente. O que vocês estão achando? Vão deixando nos comentários. Deixa eu ver aqui os chats. Olá, buenas noches, como estão? Não pode falar anireikou peixa. Aniquereikou peixa. Dá para falar também, anique. Isso mesmo, dá para falar perfeitamente, José Eduardo. Bem lembrado. Aniquereikou peixa, né? Não ande assim, né? Não viva desse jeito, certinho. Inclusive, eu vou escrever aqui o que ele falou, tá? Que ele trouxe uma parte importante. Olha só que interessante, né? Aniquereikou, né? O peixa, né? Aqui no caso já está representando uma outra forma, mas podemos usar aqui também, tá? O peixe, eu coloquei o acento errado. Tem que ser o acento no E. Podemos usar assim também. Aniquereikou peixe, né? Não viva desse jeito, né? Ou não ande desta forma, ou não viva dessa forma, seria, né? Bem lembrado aqui qual que é o nome dele aqui? José Eduardo de Almeida, José Eduardo de Almeida. Obrigado aí pela dica. Deixa eu aparecer aqui novamente na tela, né? Para que assim possamos interagir melhor. Obrigado aí pela dica, viu, Eduardo? Muito bem pontuado. Quero também boa noite a Socorro Moura, Francisco Paulo Oliveira. Obrigado por estarem aqui na aula. Muito feliz com vocês estarem aqui. Vamos ver agora a parte 3 aqui, né? Ou seja, a parte 3 eu falei, mas é esta última aqui que vamos ver como fazer a tradução, tá? Vamos lá então. Vivo feliz com Deus. Eu posso falar assim, Aiko apave pe nhan, assim, ó, nhan de jarandie, assim. Posso fazer esta frase, tá?
Aikobu apavempe nhandejarandie, ou nhandejarandi. Podemos deixar só um dia aqui, tá vendo? Tirar esse e aí, caso já seja junto, né? Nhandejarandi, assim. Aikobu apavempe nhandejarandi, né? Eu estou falando que eu vivo feliz junto com Deus, nhandejarandi, né? Esse Ndi vem do Ndie aqui, né? E que é a abreviação do Ndie, junto com Deus, né? Ndie quer dizer junto. Então, Aiko, vivo, né? Feliz, apavempe, dentro da felicidade. Apave quer dizer felicidade, tá? Então, quando eu falo apavempe, eu posso falar vivo feliz, né? Estou dentro da felicidade, né? Estou dentro da felicidade junto com Deus, né? Estou dentro da felicidade junto com Deus. Ainda eu posso fazer outra tradução aqui. Eu vou diminuir isso aqui e fazer uma tradução mais simples disso aqui, né? Que a gente pode dar a interpretar isso. Vivo feliz com Deus, né? Aqui, por exemplo, já vou traduzir aqui. Inclusive, eu vou apagar aqui e vou fazendo a tradução aqui. Eu posso falar apenas isso. A nhandejarandi, ou nhandejarandie. Nhandejarandi se usa mais aqui, tá? Nhandejarandi. A nhandejarandi. Sou feliz com Deus, porque quando eu vivo feliz, eu também sou feliz, né? Então, sou feliz com Deus seria a nhandejarandi. A nhandejarandi. Quer dizer, sou feliz com Deus, né? Perfeito, gente. Deu para entender, então? Até aqui acho que deu para entender bem, né? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou mais mensagem. Baixa Pai Indígena Gustavo Guarani aqui, meu trabalho é igual ao seu, de ensinar as pessoas a falar o Guarani. Ó, que legal, indígena. Que legal, Gustavo, né? Tudo bem? Obrigado por estar participando. Como você ensina Guarani, você pode nos ajudar aqui em algumas coisas, ainda mais que você é Guarani, Guarani Nheê, né? Você fala Guarani. Qual que é a sua etnia? É Guarani Nheê? Qual tipo de Guarani é o seu, amigo? Perfeito, gente. Vou conversar aqui um pouquinho com vocês, tomar um cafezinho, a gente vai conversar um pouquinho, né? Afinal de contas, estamos aqui interagindo ao vivo e é legal conversar um pouco, né? Vamos lá então, com a perretá de aguaquera unharon, retá de aguão e colgadereira, perrendu pa unharon no rina. Estou falando para vocês que aqui tem bastante cachorro que estão latindo toda hora, né? Curiosidade, quando eu vou falar o cachorro late onharon, já vou escrever daqui a pouco para nós, tá? Cachorro late de aguá onharon. De aguá é cachorro e nharon é tipo brigar ou é bravo, né? Então quando falar onharon está latindo, eu posso falar também, né? Onharon porque o cachorro é bravo e nharon, por exemplo, ele é bravo, né? Ele é não é que é bravo assim de... Como que eu posso dizer? Quando um animal é perigoso, né? Tipo, eu esqueci o nome correto agora que fala. Se vocês lembrarem, me falam aí nos comentários aí, né? Eu vivo na graça de Deus como traduzir para o Guarani. Eu vivo na graça de Deus como traduzir para o Guarani. Que legal. Eres espetacular, profe. Gracias, Mari. Muitas gracias. Obrigado, Francisco Paulo. Todo mundo que está participando aqui, muito obrigado a vocês por participarem, né? Estou feliz. Nosso Guarani, eu não imaginava que o meu canal, né, esse canal ia crescer tanto assim. Como eu disse para vocês, eu tinha tanta dúvida antes de começar e estou vendo que estou contribuindo para muitas pessoas coisas interessantíssimas, né? Muito obrigado por isso. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu já faço essa tradução para você, tá bom? De eu vivo na graça de Deus, como traduzir, né? Eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Agora a gente vai somente participar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho. Eu queria conhecer mais vocês. Vocês que estão aqui, falem de que lugar vocês são, né? Qual que é a cidade de vocês, de onde vocês estão falando, para me saber de onde são os meus telespectadores, né? De onde são os meus interlocutores, os meus internautas, digamos assim, né? Vão falando a cidade de vocês, de onde vocês são, né? Que isso é muito importante para mim, para mim. Guarani Kaiowá, olha que legal, gente. Guarani Kaiowá. Eu vejo bastante esse. Você poderia contar um pouquinho para nós, né, sobre a história do Guarani Kaiowá? É,
Gustavo, né? Gustavo, o seu nome, né? Poderia contar um pouquinho para nós, escrever um pouco aí como é, né? O Guarani Kaiowá. A gente conhece pouco, né? Lá no Paraguai, como eu disse, nós temos apenas as aldeias. Eu vou inclusive pesquisar aqui as classes de guaranis, ou seja, as classes de indígenas. Não sei se é classes ou etnias que fala, né? Que existe no Paraguai. Acho que é etnias, né? Eu estou pesquisando aqui para a gente ver qual que tem no Paraguai aqui. Eu falo do Paraguai porque eu sou de lá, né? Então, aqui estão todos os que existem no Paraguai. Eu vou passar aqui para vocês, tá? São 17 grupos étnicos pertencentes a 5 famílias linguísticas tupi-guarani, fala aqui. Tem e a língua Nzecmascoi, Mataguaio, Zamuco e Guaicuru, né? São 5 línguas, né? Olha só que interessante. Nós temos esses 5 tipos de linguísticas no Paraguai, né? Que eu vou até copiar aqui, que eu achei interessante isso. Depois a gente vai explorar sobre essa história também, né? Aqui, ó. Vou copiar e vou compartilhar já novamente aqui a tela com vocês, né? Eu nem sabia que existiam esses grupos linguísticos no Paraguai, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês para a gente ver um pouco dessas curiosidades também, né? Já está aqui na tela compartilhado. Olha só no país Paraguai nós temos cinco grupos, né? Aqui fala, habitam, né? 17 grupos étnicos, né? Pertencentes a 5 famílias linguísticas, né? Sendo a mais numerosa a linguística guarani, né? 13 dos povos habitam na região ocidental do Chaco e 4 na região oriental, né? Então, eu vou ver aqui, inclusive, quais são elas, né? Estou olhando aqui num livro aqui do lado, que fala das legalizações, dos marcos que tem e tudo mais, né? O habitat, o direito, né? Rapaz, tem muita coisa aqui, hein? Mas vamos ver para vocês terem noção de que não existe somente o Guarani, né? Esse Tupi-Guarani é o mais falado, né? É o mais povoado e o mais falado, que é inclusive o Guarani que eu estou ensinando vocês, né? Que é derivado do Tupi, né? Sofre como se diz, sofre as suas modificações, digamos assim, né? Sofre as suas modificações e aí temos a língua, essa língua aqui, ó, Insect, Mascoi, nem sei que língua é essa. Eu vou dar uma pesquisada, é bom para que eu possa estudar também, né? Temos o Mataguadio, olha que língua interessante, Mataguadio, né? Deve ser mata, não sei o que lá, mata paraguai, eu acho, né? Mataguadio. Temos o Samuco também, Samuco, esse aqui pronunciaríamos Samuco, né? Que é uma outra língua, e o Guaicuru, né? Guaicuru, que a gente conhece lá no Paraguai, é uma formiga chamada guaicuru, inclusive, né? Eu acho que é uma formiga. Deixa eu pesquisar aqui para não estar falando besteira, né? Então existe também o grupo Guaicuru, né? Guaicuru. Eu tenho inclusive aqui uma imagem de uma guaicuru. Vamos ver aqui como é que é um guaicuru, uma guaicuru. Eles são um povo bem diferente mesmo, né? Eu acredito que esse povo, eles realmente, assim, como que eu posso dizer para vocês, eles usam as pinturas, né? Porque os Avá Guarani que tem na nossa região, eles não usam muito as pinturas assim, né? Tipo, vou compartilhar aqui uma imagem de um Guaicuru aqui. Um Guaicuru assim, né? Vou compartilhar aqui pra gente ver, né? Deixa eu ver se tem um aqui, ó. Eles realmente já se... Aqui tem uma imagem aqui, deixa eu ver se essa imagem cabe aqui. Vai ficar muito pequena, eu vou achar a imagem maior aqui pra... Deixa eu ver se essa imagem cabe aqui. Todas estão pequenininhas, né? Não tem como colocar aqui, são muito pequenas. Mas, inclusive, Guaicuru é um dos grupos que eu me interessei, que é diferente. Eu lembro que nós chamávamos, acho que uma formiga de Guaicuru, um animalzinho lá para nossa região que se chamava Guaicuru, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula, né?
É essa curiosidade que nós temos e eu vou pesquisar mais a respeito disso, tá? Vamos ver aqui a próxima aula que temos. Vamos falar sobre vida agora, né? Sobre vida. O que é vida em Guarani? Vida em Guarani é Tecovê, né? Vida em Guarani nós chamamos de Tecovê. E o que seria Tecovê? Tecovê é vida, né? Forma de viver, né? Perfeito? Tecovê. Então, se eu falar, por exemplo, Tecovequera, estou falando os viventes, né? Já falamos isso lá no início sobre vida, né? Sobre Tecovê. E vamos dar continuidade aqui. Se você está até agora aqui na live, eu quero agradecer muito você por estar aqui até agora. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz, tá bom? Vamos ver aqui então. Na minha vida, ninguém se mete, né? Olha só isso aqui. Na minha vida, ninguém se mete. Eu vou escrever aqui. Xerecovepe. Abave. De imoain baeven. De imoain baeve. Vamos dizer que seja assim, né? Uma tradução que eu trouxe da minha própria cabeça, que é o mais coloquial, né? Aí eu vou colocar aqui para entendermos. Perfeito? Na minha vida ninguém se mete. Como que eu falaria isto em Guarani? Já fiz aqui a tradução e agora nós vamos ver como falar na minha vida ninguém se mete em Guarani. Xerecovepe, abave de imoaimbaeve. Olha só que interessante. Xerecovepe, abave de imoaimbaeve. Então, dentro da minha vida ou dentro da minha forma de viver, ninguém vai dizer nada, ninguém vai opinar nada na minha forma de viver. Seria isso a tradução, né? Então, che é eu, recovepe, dentro da minha vida, nesse P quer dizer dentro, avave quer dizer ninguém, ninguém. De vem do verbo, ou seja, de vem do dizer, né? Digamos assim, dizer. Isso nós vamos estudar mais a fundo depois na aula de gramática. Ainda eu vou fazer sobre gramática. Então esperem que no próximo mês aqui, agora a gente já vai entrar sobre gramática. Vamos ter live também quase que todos os dias falando de gramática, tá bom? Então vamos lá. Xerecovepe abavende imo aimbaeve. Moaim é tipo assim, não irá falar nunca, tipo nunca, né? Esse moaim temos como nunca, né? Não irei, é tipo assim, não irá falar, estilo assim, não irá, né? Baevé é nada, né? Avavê ninguém, embaevé nada. Aprendemos vários vocabulários aqui, né? Bom, isso seria uma forma de traduzir isso aqui numa forma mais difícil, digamos, numa forma mais acadêmica, digamos assim, né? Deixa eu tentar trazer uma tradução mais simples, né? No Diopará, no Guarani Paraguai, porque, como eu falei, o Guarani que eu ensino aqui é Paraguai, e no Paraguai é um lugar que mais se fala o Guarani, né? Então vamos lá. Na minha vida ninguém se mete. Como que eu falaria isto novamente em uma tradução diferente? Eu posso colocar assim, abavê. Eu vou fazer do jeito que falaríamos na minha região no Paraguai, tá? Abavê. Assim, ó. No nhemete. Abavê. No nhemetemo ai. Gente, desculpem eu atraso para escrever, porque escrever em Guarani é bem complicado. Chevidape. Vidape. Assim, ó, vidape. Perfeito. Uma forma também de falar, e isto falaríamos muito na minha região, seria isto aqui, né? Avave no nhemetemo ai chevidape, né? Ninguém vai se meter na minha vida, ninguém vai se intrometer na minha vida, né? Então, avave é ninguém, seria ninguém mesmo, né? Então, aqui, não metemos, aí, meter vem do castelhano, né, que quer dizer se intrometer, meter-se, né? E nhemeter, aqui no caso, nhemeter seria intrometer-se, né? Entrar, né? Não nhemetemos aí, moai, temos aqui novamente chevidape, né? Quer dizer, ninguém vai se meter na minha vida, ninguém se mete na minha vida, né?
Ou podemos apenas falar de uma última forma, aí no caso eu vou apagar esta aqui, tá? Que seria a forma talvez mais usual. Anike pe penhemoise. Podemos colocar assim, ó. Penhemoin. Moin. Meu Deus. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Moin. Se. Xererê. Assim, ó. Xererê. Hoje eu tô meio ruim até para escrever. Muito bem. Isso aqui talvez seria o mais plausível, né? Porque é o que usaríamos. A gente vai mudar, por exemplo. Porque quando nós falamos aqui, por exemplo, na minha vida ninguém se mete, a gente está dando uma resposta para algumas pessoas que querem se contrapor a nós, ou querem impor algo a nós, ou querem, tipo, como que eu posso dizer? É fazer a gente mudar alguma coisa, né? Ou criticar a nossa vida. Então, quando nos criticam, estão colocando-se contra nós, né? Digamos assim. Então, em Guarani, nós falaríamos desta forma. Anike penhemoise xererê, ou Anike penhemoim xererê, né? Posso colocar Nhemoise ou Nhemoim? Já vou explicar o porquê. Vou tomar um café antes, né? Deixa eu abrir aqui o meu cafezinho e tomar. Que eu amo café, gente. Vocês também gostam de café? Muito bom, né? Ai, vamos lá. Anike penhemoise xererê. Anike penhemoise xererê. Quando eu falo Anike, é nem tente, né? Isso seria nem tente. Anike, P, né? P queiram, né? Nem tente ou nem queiram, né? Colocar-se. Nhemoim é colocar, né? E esse C, no caso, a gente já falou sobre a partícula C, que é de querer, né? Que é o C de vontade. Então, nhemoim C, querer colocar-se. Nhemoim é colocar-se, porque o moim é colocar, né? E o nhemoim é colocar-se, né? Usamos este nhê como se fosse a partícula C do português, daqui é o colocar-se, por exemplo, né? Nhemoim C, aqui o C do Guarani é a partícula de desejo. Então, Nhemoim C é querer colocar-se. Xererê é em contra de mim, em minha contra, né? Quando eu falo colocar-se, xererê é colocar-se em minha contra, né? Esse xererê, então, seria em contra de mim, né? Ou, tipo, me fazer oposição, né? Colocar-se contrário a mim, né? Seria isto a tradução aqui, perfeito? Então, eu vou ler aqui novamente. Xerecovepe avavende imo aimbaeve. Xerecovepe avavende imo aimbaeve. Anike penhemoin se xerehe. Ou anike penhemoin. Posso tirar o C, então não me contrariem, né? Ou não se metam comigo, né? Não se metam comigo, não me contrariem, né? Seria isto, ok? Muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, como que está, né? Che, etnia Kaiowá, Carapó, né? Vamos ver os lugares das pessoas. Sou de São Paulo, capital, e já procurei escolas para aprender a língua da minha mãe, mas eu nunca encontrei. Que legal, São Paulo, capital, estou perto de você. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Moro aqui do ladinho, Jundiaí, São Paulo. É próximo da capital, acho que você deve até conhecer, né? Mas fugi um pouco para ver sua live, Kaká, no momento de eu trabalhando. Ah, que ótimo. Vou pegar meu intervalo daqui a pouco e falo um pouco mais sobre a minha etnia Guarani Kaiowá também. Que legal, gente. Tem bastante Kaiowá no Brasil, né? Che Itatibaguá, Xarecó, 74 Ari. Nossa, que legal. Muito bom. Parabéns, viu? 74 Ari aprendendo Guarani. Muito importante. Você sabia que a sua cidade Itatiba seria lugares de muitas pedras, né? É um lugar de muitas pedras. Inclusive, eu estive no sábado. Você fala de Itatiba, São Paulo. José Eduardo de Almeida. Você fala de Itatiba, São Paulo? Temos aqui também Che Aicó, Rio de Janeiro. A Regina, Rio de Janeiro. Legal, Rio de Janeiro. Temos aqui. Minha mãe era paraguaia, não ensinava por causa do meu pai que era brasileiro. Aprendi o básico como eu. Você, eu te amo, etc. Já estive no Paraguai, Assunção, muito. Que legal, JR, né? Vou falar assim o seu nome. Muito bem.
Temos de São Paulo, Rio de Janeiro. Posso sim, neste momento estou trabalhando, né? Ele falou também que está trabalhando. Pokémon também é Kaiowá. De Aguaquera, Onharombá, isso mesmo, de Aguaquera, Onharombá, todos os cachorros estão latindo, que legal. Pertinho de Jundiaí, isso mesmo, do lado, né? O Peixeité, pertinho. Rosana, São Paulo também. Texangaú, Sunila, Paraguadita, oh, que legal. Muito bom, né? É isso, gente. Feliz com vocês por estarem comentando e vamos prosseguir aqui, né? Agora temos aqui a minha vida é muito feliz. E sinceramente é muito feliz porque eu estou ensinando o que eu gosto de ensinar, que é o Guarani, né? Derramei café na roupa. Oh, meu Deus. Acontece, ainda ao vivo. Tudo bem. Vamos lá. Temos aqui então, ainda bem que eu não estou dentro de uma sala de aula, né? Estou numa sala de aula, mas em casa, né? Minha vida é muito feliz. Como que eu falaria isso em Guarani? Minha vida é muito feliz. Posso falar assim, ó, xerecovê, renhen, renhen, vapavengui, assim, ó, vengui. Hoje estou meio ruim para escrever, mas vamos escrever. Xerecovê, renhen, vapavengui. Quer dizer o quê? A minha vida é cheia de felicidade. Ou a minha vida é muito feliz, né? Eu posso falar também, deixa eu mudar aqui para cima só mais um pouquinho, né? A minha vida é cheia de felicidade, eu posso falar também assim. Ako xerecovepe. Recovepe. Assim, eu posso falar assim também. Ako xerecovepe. Que seria? Xerecove reneve apavengui. Eu vou ler mais devagar, tá? Xerecove reneve apavengui. Xerecove reneve apavengui. A minha vida é cheia de felicidade, né? Muito legal. Xerecove reneve apavengui. A minha vida é cheia de felicidade. Xerecove, vida, reneve. Renhe quer dizer cheio, né? Está cheio, né? Apavê é felicidade e gui de, né? Da felicidade, é cheio de felicidade, né? E aí temos aqui a coxerecovepe, é uma outra forma de falar. Estou feliz em minha vida, eu vivo feliz com esta minha vida, né? Eu vivo feliz nesta vida, né? A coxerecovepe, vivo feliz nesta vida. A minha vida é muito feliz. Seria a mesma forma, né? Aqui nós temos outra parte que é a minha vida está nas mãos de Deus, né? Eu não esqueci de uma das perguntas aqui que mandaram que como dizer vivo na graça de Deus. Daqui a pouco eu já respondo, tá? Só vou terminar aqui essa parte para a gente responder as perguntas, que é já praticamente a nossa última aula que temos aqui, tá bom? Então vamos ver esta aqui. Minha vida está nas mãos de Deus, né? Então vamos fazer assim, ó. Xerecove, oin, nhandejara pope. Nhandejara po... Opa, pope. Assim, nhandejara pope. Nhandejara, a gente sempre escreva um nome de uma autoridade grande, tipo Deus, nome de pessoas também, sempre escrevam com maiúscula, tá? Assim, Nhandejara pope, principalmente Deus, não importa. Inclusive o artigo que se refere a Deus, por exemplo, se eu vou falar assim, Shejara, tem que fazer o She com maiúscula e o Jara também, tá? Porque eu estou usando como um artículo, não sei se é artículo que fala em português, como que fala, né? Por exemplo, eu vou falar assim, o Deus, né? O Deus da minha infância, por exemplo, esse o tem que usar com maiúscula e o Deus também, porque estou se referindo a Deus, né, que é a máxima divindade. Então, usamos sempre o maiúsculo, né? Bom, eu tenho esse hábito, né? Então, por isso, xerecove oinha de jarapope, né?
Xerecové oin Nhandejarapope. Seria a tradução. Xerecové oin Nhandejarapope. Xerecové, minha vida. Oin está, né? Está. Oin quer dizer tem também, tá? Mas neste caso, pela frase usamos como está. Oin Nhandejarapope. Po quer dizer mão e P dentro da mão. Está em suas mãos. Sobre, ou seja, está em posse de suas mãos, digamos assim. Então a minha vida está nas mãos de Deus, né? Se eu for falar, por exemplo, vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, eu teria que falar assim. Vou colocar minhas vidas nas mãos de Deus, né? Ou coloco a minha vida nas mãos de Deus, né? Coloco, né? Então seria Amoim, Amoim. Aí aqui, opa, Nhandejara, Pope, Xerecové. Assim. A moinha de Arapope é Xerecové. Então quer dizer, coloco, né? Coloco nas mãos de Deus a minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus, né? Eu coloco as minhas vidas na mão de Deus, né? Aqui no caso, você está fazendo uma ação, aqui você está falando que ela já está, aqui você está colocando, quando eu falo amoim. Moim quer dizer colocar, tá, gente? Se vocês quiserem entender esta palavra, moim quer dizer colocar. Nhandejara, como eu já falei sempre, é Deus para os cristãos, né? Na mitologia guarani nós temos Tupã, que também usamos como Deus. E Xerecové aqui quer dizer vida. Perfeito? Então nós vimos que vida significa Tecové, né? Passamos por isso aqui. E deixa eu conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Apave me meter Xerecové. Fala assim, apave me meter Xerecové, nem me raguere cova covideu pe onhondivepa. Estou falando muita felicidade na minha vida. A minha vida é só felicidade por estarmos todos juntos participando desta live nesta noite, deste vídeo nesta noite, né? E nós vimos aqui coisas muito importantes, né? Como colocar a nossa vida nas mãos de Deus, como falar isso, né? Então você agora já tem uma palavra ali para dizer, não, as minhas vidas estão nas mãos de Deus, né? Ou simplesmente posso falar, e sou feliz por viver, né? A Aikoverraguere, por exemplo. Eu vou voltar daqui a pouco na tela e a gente vai fazer tudo sobre isso, né? Quero agradecer aqui mais uma vez cada um de vocês que estão participando, né? Vocês realmente fazem parte aqui da minha família Guarani, né? Estou feliz por isso, porque a gente deixou esta prática, digamos, esse hábito de falar todos os dias em Guarani já tem 14 anos que eu não falo, a não ser aqui no vídeo com vocês, né? Então, isso, a minha empolgação é tão grande de estar aqui falando com vocês em Guarani que eu nem quero parar a minha live, né? Já é quase 10h30, né? Daqui a pouco nós temos também que parar, né? Meu intuito é ir aqui até as 11 da noite, mais ou menos, né? Depois a gente para, faz algumas outras coisas e vamos, né? Gente, eu sei que aqui não é um lugar de propaganda, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu trabalho com produção de vídeo, né? Faço vídeos, né, de casamentos, principalmente de casamentos e fotografia. E eu tenho um canal que está começando sobre isso, né? Aqui ainda no Guarani, eu ensino Guarani, né? Meu canal já é monetizado. O que quer dizer monetizado? É quando o YouTube te paga por visualizações. Então ele te paga um X valor, é bem pouquinho, mas já ajuda, tá? Então, tipo assim, um vídeo meu deu cento e poucas visualizações, por exemplo, o YouTube me paga R$ 1 e pouquinho por esse vídeo que eu postei, né? É porque é um conteúdo de relevância e ele por isso que a gente pede para vocês assistirem, que o YouTube acaba remunerando um pouco também o nosso trabalho, né? Que afinal de contas tudo isso também tem trabalho, tá, gente? Eu tô aqui com o computador aqui, né? Um notebook ali, tem uma luz aqui na minha frente, a minha câmera está lá, tem bastante coisinhas que a gente tem que tipo disponibilizar para poder fazer a live, né? Inclusive tem a internet, né? E com muita alegria que eu distribuo para vocês, né? E quero fazer disso uma forma de trabalho também, além de ensinar o que eu faço. Porque quando a gente traz para o profissional, a gente se dedica mais e deixa mais profissionalizante, né? Então aqui eu queria compartilhar com vocês, deixa eu achar aqui o meu canal, né? E já passo para vocês aqui, tá bom? Só entrar aqui e achar o meu canal aqui que eu já passo para vocês aqui, tá bom? Aí eu vou pedir se vocês puderem acessar, me dar uma força neste canal. Deixa eu procurar ele aqui.
vou ter que colocá-lo aqui. Eu vou, inclusive, só colocar ele aqui que eu já compartilho com vocês, tá bom? Só um momentinho. Vou adicionar aqui rapidinho. E já veremos aqui. Perfeito. Já vou compartilhar aqui com vocês, inclusive, né? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês já. Vou entrar aqui, já compartilhar. Já está aqui, na verdade, né? Vou passar aqui então. Este aqui é o outro canal que eu tenho. Estou com 100 inscritos, né? E aqui é para divulgar mais o meu trabalho. Eu queria, inclusive, né, compartilhar aqui com vocês, por exemplo. Olha só este videozinho que eu acabei de fazer, né? Deixa eu colocar o sonzinho aqui. Perfeito, gente. Então, isso aqui é o meu canal, né? Aí tenho mais alguma coisa aqui, deixa eu ver, por exemplo, que eu acabei de postar agora de pouco, né? É esse mesmo casamento. Então, pessoal, só mostrei aqui para vocês, né, um pouquinho, se vocês podem dar uma passadinha nesse canal. Eu sei que aqui não é para anunciar essas coisas, mas é uma força também que vocês me dão, né? Lá vocês vão ver mais alguma coisa do meu trabalho, né, que a gente pode estar fazendo lá também, né? Eu estava olhando aqui para o celular aqui do lado, por isso não olhei para vocês. Então, é isto, né, os trabalhos que eu tenho. Deixa eu olhar novamente aqui as mensagens que tem mais. Ensinar as pessoas uma língua nova é importante, é o que mais faço de bom, desde que vim para a cidade de Guarulhos. Ah, você mora aqui perto da gente também, que legal. Em Guarulhos, São Paulo. Agora é o Sírio para minha cidade, que legal. Paulínia, Nazaré. Como se fala Feliz Sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Muito bem, deixa eu só ver aqui o que é sírio. Eu não sei se você poderia me explicar o que é sírio. Se você quiser mandar Não, pode mandar escrito mesmo, né? Deixa eu só ver aqui a primeira pessoa que tinha pedido uma mensagem aqui para mim. Tô procurando. Procurando aqui a primeira mensagem. Eu vivo na graça de Deus. Como traduzir eu vivo na graça de Deus? Beleza. Então, gente, o que vocês estão achando das nossas aulas? Vamos lá então ver esta tradução que me pediram, né? Foi quem que pediu esta aqui? Eu vivo na graça de Deus, Socorro Moura. Vamos lá traduzir esta palavrinha. Eu vou sair aqui da tela, criar uma tela nova aqui. Vamos lá escrever. Eu vivo na graça de Deus. Como que faremos isso? Aiko. Assim, Nhande Jara Gracia P. Aiko Nhande Jara Gracia P seria, na verdade, no Guarani de Opará, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Acho que está dando para ver bem aí agora, né? Aiko Nhande Jara Gracia P seria eu vivo na graça de Deus no Guarani de Opará, né? Se eu fosse falar no Guarani original, eu poderia falar simplesmente assim, né? Aikonha de Arapoguipe, por exemplo, né? Se eu falasse assim, Aikonha de Arapoguipe,
eu estaria falando, estou debaixo das mãos de Deus, né? Que as mãos de Deus, guardado debaixo das mãos de Deus, seria debaixo da graça de Deus, né? E a graça que nós temos como graça em Guarani, né? Eu não vejo uma outra palavra que podemos usar, né? É, podemos usar tipo como uma tradução aqui, né, dentro desse Guarani. Então, nós principalmente falamos muito Grácia do espanhol, que é o Guarani de Opará, né, gente? Então, Aiko é eu vivo, né? Lembra do co, do viver? Temos aqui Aiko, eu vivo. Nhandejara é Deus, né? Graça é graça de Deus, na graça de Deus, né? No Guarani nós sempre posicionamos. Então, na graça está aqui atrás e Deus aqui. Então, Aiko Nhandejara graça, vivo na graça de Deus. Ou Aiko Nhandejara Poguipe, vivo debaixo das mãos de Deus ou vivo sob a proteção de Deus. Pode ser aqui também, né? Vivo na proteção de Deus, ok? Ela perguntou também sobre procissão, né? Procissão a gente usa muito como se fosse dia santo, seria isso? Pode me confirmar se seria um dia santo? Uma procissão é feito para um dia santo, né? Seria isso? Sou de Itaipulândia. Nossa, Itaipulândia. Que lugar que é esse, meu amigo? De que estado que é Itaipulândia? Muito bem. Você falou então procissão, né? Procissão, então podemos falar que é um dia santo, a celebração de um dia santo, né? Iporã de Nhembaapo. No caso, aqui seria Rembiapô, tá? Isaías, tá? Isaías, né? Não sei como se pronuncia o seu nome, né? Viana. Iporã, Nerembiapô tem que ser aqui, não Nhembaapo, tá? Nerembiapô quer dizer seu trabalho, então eu vou até escrever aqui para você, tá? Já te respondo também, tá bom, Socorro? Só vou responder, corrigir aqui o que ele escreveu, né? Iporã, Nerembiapô. Perfeito? Itaipulândia, Paraná. Legal, obrigado por estar participando, Feliciano. Então, Iporã, Nerembiapô é bom o seu trabalho, é bonito o seu trabalho. Foi o que você quis dizer aqui, né? Isais, eu acho que é isso. Bom, vamos ver então sobre essa procissão que você falou. Para quem mesmo que é essa procissão? Deixa eu ver aqui. Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Eu posso colocar. Como que eu posso colocar? Procissão de Nossa Senhora de Nazaré. Posso colocar assim, ó. Nossa Senhora de Nazaré, Santo Ara. Assim, Nossa Senhora de Nazaré, Santo Ara. Por que Nossa Senhora de Nazaré? É o nome que se dá a ela, né? É o nome que se dá a Nossa Senhora de Nazaré. Eu, eu não sou, eu sou evangélico, eu não sou católico, né? Então eu não entendo muito a respeito dos santos. Aí por isso eu queria te perguntar se você puder me responder, só para mim poder te dar uma informação melhor, tá? Socorro. Por exemplo, Nossa Senhora, todas as Nossas Senhoras, elas são equiparadas à Virgem Mãe de Deus, porque no caso, se elas tivessem tipo a semelhança de Virgem Mãe de Deus, né, a Virgem Maria, né, nós poderíamos colocar assim, Tupacê, né, assim, Tupacê, né, Nazaré, assim, Nazaré, Santo Ara, né, se ela fosse. Então, aqui, o que eu estou falando aqui? A mãe de Deus, né? Nazaré, Santo Ara, quer dizer, a mãe de Deus.
a mãe de Deus de Nazaré, né? Ou seja, a Santa de Nazaré, que nós usamos Santa, né? De Nazaré, Santo Ara, que quer dizer o dia santo dela, né? Seria mais ou menos isso, tá? Eu vou me informar melhor para te responder melhor sobre essas situações. Inclusive, vou perguntar para alguns amigos que são paraguaios e são católicos, né? Eles terão uma resposta melhor para me dar a respeito dessa tradução, tá bom? Em questão de religião, assim, eu estudei pouco ainda, né? Mas muito feliz. Virgem de Nazaré, feliz procissão. Hum, então, posso colocar Nazaré, vamos colocar assim, Nazaré, né? Nazaré, Virgem. Vou colocar assim, Nazaré Virgem, né? Que seria a Virgem de Nazaré. Nós estamos escrevendo no Guarani de Opará, neste caso, né? Apavém. Posso colocar aqui A, né? Apavém, né? Santo Arare. Assim. Já mudou, né? Então, Nazaré Virgem, Apavém de Santo Arare. Estou falando Virgem de Nazaré, né? Ou Nazaré Virgem, porque se ela é Virgem de Nazaré, então estou falando que ela é Nazaré Virgem em Guarani. Então seria Nazaré Virgem, felicidades pelo seu dia, né? Pelo seu dia de procissão, né? Santo Arare, né? Pode me colocar sim no grupo do Zap. Sim, pode colocar. Você tem inclusive o meu número, Socorro? Muito bem. Acredito que tenha feito aqui a tradução para vocês, né? Deixa eu ver se alguém mais perguntou alguma coisa. Iporanembapo. Gente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, perguntem aí. Quiserem dar alguma opinião, alguma coisa, podem escrever aí. Não tem problema perguntar, não. Só deixa eu terminar de ler aqui. Nossa, bastante mensagem hoje. Estou muito contente com isso. Bastante mensagem, né? Bastante coisas. E vão colocando mais coisas aí, né? Que a gente pode ver coisas importantíssimas, né? Inclusive, falando de santo, vamos ver como que é o nome original de santo em Guarani, né? Por exemplo, se eu vou falar no nome santo de Cristo. No nome santo de Cristo. Tem que colocar o santo aqui, né? Santo de Cristo, né? No nome santo de Cristo Jesus, né? Opa! Gente, hoje tá difícil, hein? No nome santo de Cristo Jesus, né? Ou no nome santo de Jesus Cristo, por exemplo, né? Como que eu traduziria isto aqui? Olha só que interessante. Vocês sabiam que Cristo aqui, eu vou inclusive separar aqui. Alguém se arrisca a dizer como que falamos Cristo em Guarani? Cristo em Guarani, né? Cristo. E teremos também aqui santo. Eu vou esmiuçar as palavras para a gente poder aprender melhor, tá? Santo. Santo, né? E aqui embaixo vamos ter também nome para a gente poder traduzir esta frase. Vou fazer igual o aluno de primeiro dia de aula. Nome, assim, nome. Ok. Muito bem. Alguém se arrisca a dizer Cristo? Podem escrever aí nas mensagens. Como é que é Cristo em Guarani? Alguém sabe? Fala se sim ou se não. Muito bem. Vou traduzir aqui para nós. Santo, ou seja, Cristo em Guarani, nós temos o nome de... Vou baixar isso aqui. Subir mais aqui, ó. Cristo em Guarani, nós temos o nome de Quirito. Eu acredito que Cristo fora
digamos assim, hispanizado, chamado de Kirito, né? Então, se eu vou falar Cristo Jesus, né? Kirito Jesus, assim, ó. Jesus. A gente fala isso, né? Kirito Jesus, né? Cristo Jesus. Eu posso falar Jesus também, né? Jesus. Assim. Kirito Jesus, Cristo Jesus. Kirito Jesus, né? A palavra santo nós temos como... Alguém se arrisca a dizer a palavra santo? Santo nós temos como... Até deixar mais próximo aqui. Palavra santos nós traduzimos como marangatu. Marangatu quer dizer santo, né? Santo quer dizer marangatu ou marangatu quer dizer santo. E aqui ainda nós temos nome que podemos chamar de Irera, né? Opa, tá errado, calma aí. Rera, né? Nome é Rera. Estou fazendo isso aqui para que possamos traduzir, né? A nossa palavra que temos aqui. Possamos traduzi-la. Deixa eu deixar isso aqui menor. Vou subir tudo aqui para cima para fazermos a tradução aqui embaixo, né? O que nós estamos perseguindo a tradução é em nome santo de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo. Como que faríamos esta tradução? Eu vou trazer aqui embaixo agora, né? Para já fazermos esta tradução aqui. Então, colocaríamos assim. Kirito Jesus Marangatu Marangaturera Pereira P. Assim, gente. Aqui está a nossa tradução. Que legal, né? Santo e Marangatuba, isso. O que aí já é o que é santo, né? Quando eu falo somente Marangatu é santo e quando eu falo Imarangatuba quer dizer que é santo, que estou dando I para a terceira pessoa, né? E Marangatuba, que quer dizer que é, né? No nosso Guarani, isso, tá bom, Francisco? Então aqui eu falo Kirito Jesus Marangatu Rerape, em nome santo do Senhor Jesus, né? Olha só a diferença que temos, né? Eu posso falar no nome santo do Senhor, como que eu falaria, por exemplo, no nome santo do Senhor? Eu vou ler aqui mais uma vez antes da gente passar, né? Aprendemos aqui que Cristo é Kirito, né? Kirito é Cristo, né? Temos aqui Jesus, que é Jesus, nome Herrera e santo é Marangatu. Tem aqui no chat se escreveram Imarangatuva, né? Eu vou até colocar aqui para vocês, né? Imarangatuva. Quando eu falo Imarangatuva, né? Quer dizer que é santo, né? Que é santo. Estou falando que é santo Imarangatuva. Quando eu falo simplesmente Imarangatu, estou falando santo. Por que Imarangatuva? I é da terceira pessoa que estou falando do que é, do santo, né? E aqui no vá no final eu estou falando que é. Então, Imarangatuva, que é santo, ok? Aí eu vou falar, por exemplo, no nome de Deus, né? Em nome do Senhor, por exemplo. Né? Em nome do Senhor, né? Como que eu falaria em nome do Senhor, né? Seria simples, né? Em nome do Senhor seria assim. Nhandejara Arerape. Perfeito? Em nome do Senhor seria, ou em nome de Deus, Nhandejara Arerape, em nome do Senhor. Aqui escreveram Nhandejara Nendive, né? Deus com você. No caso, no seu caso, falta uma palavrinha, né? Deus com você. Eu tenho que entender assim, tipo, é Deus contigo ou Deus está com você, né? Então seríamos Nhandejara Oin, né? Teria que estar esse Oin. Aí no caso, Nendive. Assim, né? Nendive. Coloque somente o Oin que já está correto. Deus está com você. Nhandejara Nendive seria sim Deus com você, só que não tem tipo uma ordem, não encaixa, né? Não faz a concordância, digamos, da palavra, né? Perfeito? Então Deus com você, né, está falando aqui. Bom, o que que nós vamos ver aqui agora? Eu já falei que em nome do Senhor é isto, né?
Vamos ver algumas coisas comuns do dia a dia, né? Por exemplo, se eu falar assim, quero comer pão com manteiga, né? Você, posso colocar pão, né? Ou pão, vamos colocar no português de Pará mesmo, pão, manteigare. Vamos colocar manteigare porque estamos falando em português, né? Manteigare. Então aqui tinha que ter um acento. Olha só que interessante. Você pão manteigare, né? Muito interessante, né? Você pão manteigare. Quero comer pão com manteiga. Você pão manteigare. Ok? Ou, por exemplo, se eu for falar assim, deixa eu pensar uma frase legal aqui que a gente pode usar no dia a dia. Quero tomar um gole de pinga, por exemplo. Você mishimi. Pinga nós falamos canha, tá? Lá no Paraguai nós falamos canha assim, que é a canha, que é a caninha, por exemplo, aqui do Brasil, né? Canha, que é um destilado, que é uma pinga, uma cachaça, né? Então, quero tomar um pouquinho de cachaça, quero tomar um golinho de pinga, né? Para contrariar, para distrair um pouquinho, né? Golinho de pinga, beleza? Outra frase que podemos usar é uma frase usual do dia a dia. Vamos ver, por exemplo, vou cuidar da minha saúde. Por exemplo, anhangarekota. Anhangarekota. She. Posso falar xerecoverehe, né? Xerecoverehe. Ou xerecovere. Vamos colocar assim, anhangarekota xerecovere, né? Eu posso falar também xessalure, né? Então isso aqui quer dizer vou cuidar da minha saúde. Nhangarekô. Nhangarekô quer dizer cuidar, tá? E a da primeira pessoa e tá do futuro, tá bom? Então, a nhangarekô tá xerecovere. Vou cuidar da minha vida, da minha saúde, da saúde da minha vida, né? Opa, saiu aqui, né? Agora eu vou montar uma frase aqui e vou escrever a tradução. Inclusive, eu vou fazer aqui, tá? Nessa aqui mesmo. Isso já me deu muita dor de cabeça. Isso já me deu muita dor de cabeça, digamos assim, cabeça, né? Isso já me deu muita dor de cabeça. Como que eu falaria esta palavra aqui? Deixa eu deixar isso aqui um pouco menor, né? Em Guarani, isso já me deu muita dor de cabeça, né? Muitas vezes a gente fala isso, né? Isso já me deu muita dor de cabeça. Como que eu falaria isto em Guarani? Isso já me deu muita dor de cabeça. Vamos lá. Retama. Chamou a Caracipea. Temos aqui a nossa tradução, olha que interessante, né? Estou contente, gente. 20 curtidas aqui na nossa live, que maravilha. Estou muito feliz com isso, gente. É como se fosse aquele tijolinho por tijolinho. Cada pessoa que vai entrando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente já volta para a tradução. Cada um de vocês que vai entrando aqui é como se fosse aquele tijolinho da construção do nosso projeto. Porque aqui futuramente, quando o meu canal atingir 10 mil inscritos, vai ser liberado aqui dentro da plataforma do YouTube uma opção de que eu possa colocar, tipo, alguns convidados que vão falar de coisas interessantes aqui para nós, entendeu? A gente pode compartilhar direto com essa opção de 10 mil inscritos, né? E eu já estou quase nos 7 mil, já estou com 6.480, quase 7 mil, né? Por isso que eu conto muito com a inscrição de vocês, que vocês compartilhem para a gente crescer. Porque mais para frente a gente tá com a ideia, eu vou contar aqui a ideia que nós temos aqui do canal, de montar um estúdio, estilo um podcast, trazer pessoas que estudam, né, a parte linguística guarani. A gente tem condições de reunir isso, né? A gente tem condições de ir atrás.
Só que eu preciso de mais visibilidade, né? Porque um canal com 10 mil inscritos já é um canal importante, né? Já é um canal numa posição boa com 10 mil inscritos, né? Inclusive, quando eu mostro para as pessoas que eu falo que ensino Guarani, as pessoas me veem assim e falam, nossa, né? Aí quando eu mostro o canal, as pessoas até se assustam. Nossa, que legal! Seu canal está com 6 mil inscritos, né? As pessoas dão muita ênfase a essa quantidade de inscritos. E quanto mais crescer, mais as pessoas dão valor, né? E sem contar que tem mais procuras de pessoas se oferecendo para poder fazer material sobre isso, né? A minha ideia é trazer pessoas que conhecem muito mais a história que eu, né? E assim a gente compartilhar mais conteúdos bons a respeito, né? Bom, vamos voltar lá de novo. Aqui eu falei, eu vou tirar aqui novamente a minha imagem só para não atrapalhar, né? Vamos voltar aqui, vou tirar minha imagem, pronto, já tirei, para não atrapalhar. Aí eu fico ali naquele cantinho atrapalhando. Aqui nós vamos fazer melhor agora, tá bom? Então eu falei sobre isto aqui. Isso já me deu muita dor de cabeça. Como que eu falo isso em Guarani? Olha só que interessante. Quando eu vou falar muito, muito vem de retar. Retar quer dizer muito. Retar. Coloquem aí. Retar, muito. Retama, muito, já tem muito. Esse ma é um passado, como se fosse um pretérito perfeito, né? Retama, né? A ação já ocorrida, né? Che, eu, mo acaraci, fazer, né? Esse mo vem de fazer. Aqui nós usamos como um advérbio. Quando falamos mo acan, é como se fosse um advérbio, né? Mo acaraci. Era si vem de dor. Então, mo acaraci é me fez doer a cabeça. Então, muito já, isto me fez doer a cabeça. E temos aqui o pé, que quer dizer isto, né? Então, retama, shemo akarasu, pea. Retama, shemo akarasu, pea. Eu vou voltar aqui com a imagem só para falar a pronúncia aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Retama, shemo akarasu, akarasu, su. Ó, podem fechar os dentes, ó. Pea. Chamo a cara pea. Acan, an. Lembrem do an. Chamo a cara pea. Então, isso já me deu muita dor de cabeça. Então, eu estou falando retama chamo a cara pea, né? Retama chamo a cara pea. Perfeito? Bom, deixa eu escrever uma outra frase aqui, né? Vamos subindo aqui. Eu vou deixar isso aqui menorzinho para quem depois quiser copiar, copiem. Eu vou falando aqui até a hora que der, até a hora que doer a garganta, como se diz, né? Já estamos quase chegando às 11 horas da noite. Estou muito contente. Eu acho que eu vou encerrar lá pelas 11 e pouquinho, tá? Eu gosto bastante de ficar, mas temos que dar um tempinho para outro dia também, né? Retama shimakanasi pea. Né? Isso já me fez muita dor de cabeça, já me deu muita dor de cabeça. Bom, vou fazer outra frase aqui, vou deixar maior só para a gente entender, né, aqui. Acho que aqui vai ser bom, né, assim. Vamos lá, vamos ver isto então. Vou montar uma outra frase aqui, que eu poderia fazer, por exemplo, vou só deixar o H só para não apagar aqui, ó. A palavra aqui, né? Se eu fosse falar assim, você não se parece em nada comigo. Você não se parece em nada comigo. Olha só que interessante. Como que eu falaria esta frase? Você não se parece em nada comigo. Você não se parece em nada comigo. Como falaríamos esta frase no Guarani? Baevetepe, baevetepe, ndachejoguai. Olha só que interessante. Baevetepe ndachejoguai, né? Então, eu estou falando, não se parece em nada comigo, né? Ou ndeningo, posso colocar aqui ndeningo, né? Para dar mais ênfase, né? Você, pois, esse ningo usaríamos aqui como pois. Você, pois, não se parece em nada comigo, né? E agora vamos esmiuçar aqui esta tradução. Quando eu falo você não se parece em nada comigo, vou deixar isso aqui no cantinho e vou subir isso aqui para dar mais relevância a ela, tá bom?
Quando eu falo você não se parece em nada comigo, né? Isso aqui está um pouquinho maior que a outra, só diminuir um pouquinho aqui e puxar aqui, né? Perfeito. Acho que está dando para ver bem, né? Vamos falando aí se está dando para ver bem. Vou dar uma olhadinha aqui antes nos chats que falaram, né? Se falaram mais alguma coisa. Cachaça. Marangatu, Deus com você, isso mesmo. Cachaça quer dizer pinga, né? A gente fala pinga, não sei se é pinga ou cachaça, não sei qual que é o nome correto, é cachaça, né? Muito bem. Aí aqui. Opa. Vou deixar assim bem grande para a gente entender um pouquinho a tradução, tá bom? Vamos prestar atenção nesta parte aqui agora. Esse aqui eu só deixei se vocês quiserem copiar, esse do lado aqui, tá bom? Isso aqui só deixei para isto mesmo, tá? Vamos lá. Você não se parece em nada comigo, né? Então, de ningô, você, pois, né? Esse ningô, acho que seria um gerúndio, não sei como que fala. A gente vai ver isso mais na gramática, tá bom? Para mim não falar besteira aqui, né? E depois falar, nossa, que professor que não entende nada, né? Baevt quer dizer nada. Baevt é super nada. Baev é nada e o T aqui vem do superlativo, tá bom? Então, nós estamos falando um baevtp dentro de nada, dentro de mais nada, né? Então, você não se parece em nada, ndemba evetepe em nada, ndache dioguai, né? Dioguá, gente, curioso que dioguá quer dizer comprar. Olhem aqui, dioguá, né? Comprar. E pode ser também igual, nós usamos também o dioguá para equiparar, para dar comparação. Então, como que seria isto? Dar comparação, digamos assim, equiparar, né? Da Shedioguai, nós estamos, como que eu falo? Negando o me parece. Então, aqui, Shedioguá, quando eu falo Shedioguá, posso falar me comprou ou se parece comigo, né? Shedioguá se parece comigo, é idêntico a mim, se parece comigo. Shedioguá, né? Ele é parecido comigo. Eu posso falar assim, e Shedioguá, ele é parecido comigo, tá? Quando eu falo aqui Ndashi Dioguai, eu estou negando, não se parece comigo, ele não é parecido comigo, né? Então, quando eu falo assim, você não se parece em nada comigo, né? Nde ningomba evete pendashi Dioguai. Nde ningomba evete pendashi Dioguai, né? Seria isto, esta frase aqui, né? Perfeito? Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. E se vier mais alguma coisa aqui à cabeça para traduzirmos, vamos traduzir. Eu disse antes, estou muito feliz por estarmos aqui nesta live compartilhando este conteúdo de muita relevância, né? Gente, este conteúdo vale ouro porque poucas pessoas falam Guarani. Pouquíssimas pessoas, né? O mundo tem mais de, acho que, não sei se é bilhões de habitantes, não sei se é 8 bilhões, eu não lembro agora quantos bilhões de habitantes tem o planeta, né? E são apenas, acho que se for muito aí, 100 mil pessoas talvez falem Guarani, ou até menos, eu não sei, né? Isso, um pouco mais ou até menos, né? São pouquíssimas pessoas que falam Guarani, né? E curioso que muitas pessoas que são de aldeias, de tribos, que são, assim, originários, né? Não sei se pode falar essa palavra originário, vocês me corrigem aí, tá? Mas que são povos, né? Que são os povos nativos, né? Que são, né? Os, os detentores da própria língua, digamos assim, eles me dizem que eu tenho uma boa didática de ensinar, né? Então eu fico feliz com isso porque eles estão falando, né? Porque, como eu digo sempre para vocês, falar é muito fácil você falar. Tipo, agora você dar a explicação. Eu sempre brinco com as pessoas, né? A pessoa fala assim: "Nossa, eu sei falar o português", né? Aí eu pergunto para ela: "Então me explique o que é subir", né? Aí, o que é subir? E a pessoa fica subir, subir é subir. Não sabe explicar muitas vezes nem o que está falando, né? Ou mais difícil ainda, o que é coçar, né? Explicar a definição da palavra, né? Então eu me atenho muito a isso, às definições de palavras, né? O que significa cada palavra e tentar encaixá-la para que assim podamos ter, né? Por exemplo, a tônica da, digamos assim, ter ali a teoria da palavra, a montagem da palavra, né? Por exemplo, vou fazer uma brincadeira, um exercício aqui com vocês. Vocês sabem o que significa sorrir? Sorrir. Olha só, sorrir. Sabe o que significa?
Aqui alguém me mandou uma mensagem em Guarani, eu vou ler, que eu achei muito bonita. Pihareporã, aguijembo, harambuembo, esirirehe. Opa, aguijendebe. Ele falou Pihareporã, linda noite, né? Aguijembo, hara, ambuembo, esirirehe, né? Aguijembo, hara, obrigado, professor. Ambué quer dizer outro, por outro ensinamento, por outra aula, né? Então vamos lá, a brincadeira que eu fiz com vocês. Sorrir, sorrir. Quem se anima a dizer o que é sorrir, né? Eu faço essa brincadeira e as pessoas falam, eu não imagino o quanto você tirou, de onde você tirou isso para dizer, né? Tipo, igual o significado de subir. Se alguém souber, inclusive, o significado de subir, escreva aí nos comentários. Bom, a brincadeira de sorrir. Eu vou até passar aqui para a tela. Isso aqui é uma brincadeira, mas é algo que, assim, se formos pensar, eu acho que deve ter até lógica, né? Digamos assim. Não sei se tem, né? Mas eu brinco com muitas pessoas que me conhecem e vão confirmar isso com vocês, né? Aqui, ó, sorrir, né? Sorrir é com dois R's, né? Sorrir, né? Então vamos separar isso aqui. É a brincadeira só que eu estou fazendo, tá, gente? Sorrir. Imagine sorrir ou sorriso, né? Vamos colocar melhor, sorriso, ok? Sorriso, né? E vamos separar assim. O que que vocês imaginam que são? Um sorriso, né? Aí eu brinco assim e falo assim, separo desta forma aqui, ó. É o momento mais cômico aqui do canal, digamos assim. Só riso, só riso. Porque quando nós vemos um sorriso, a gente vê o quê? Só vê o riso. Então seria só um riso, né? Só um rir. Não é engraçado? Sorriso, só riso. Dá a impressão que eles, tipo, ao formular as palavras, colocaram isto, só um riso, porque a gente não vê mais além de um riso quando a pessoa está sorrindo, ou vê outra coisa. Vê as expressões, né? Mas a gente identifica pelo riso, que ela está sorrindo. Não é interessante? Sorriso, né? Aí eu falo assim, por que sorriso? Porque não tem nada mais além do que riso, né? E as pessoas falam, nossa, você não tem jeito. De onde que você tira essas piadas tão sem graça? Mas se formos prestar atenção, às vezes até parece que faz sentido, né? Por que que eu falo isso? Porque o Guarani tem muito disso, gente. O Guarani, ele... Deixa eu voltar aqui, né? O Guarani, ele fala muito sobre figuras, né? Sobre associação, por exemplo, né? Digamos assim, se eu vou falar, por exemplo, rio. Em Guarani não existe a palavra rio. Rio em si não existe, né? O rio da água corrente, né? Em Guarani nós falaríamos água que corre, água corrente. Seria a tradução de rio em Guarani. E como que é o nome de rio em Guarani? Alguém sabe? Nome de rio em Guarani, alguém sabe? O Eduardo falou certinho. Pucavu quer dizer sorriso, né? Sorrisinho, né? Risinho, né? Seria no riso leve, né? O Pucavu seria um riso leve, a tradução dele, né? Bom, vamos lá. Alguém sabe o que é rio em Guarani? Como falamos rio em Guarani? Vou voltar aqui novamente para a gente escrever. Rio em Guarani, não existe o nome próprio de rio em Guarani. Nós temos o nome de Ussuri. Isso mesmo, Ussuri, né? Ussuri assim, ó. Ussuri. Quer dizer água, ó. Água é Ussuri que corre, né? Que escorre. Água que escorre, ou água corrente, né? Seria Ussuri, Ussuri. A água em Guarani, perfeito? Ussuri, água em Guarani. Já passamos das 11 da noite, né? Vou ter que realmente encerrar esta live aqui, né? A gente vai deixar mais a próxima para a próxima live, né? Aqui a gente vai deixar mais aulas, né? Gente, eu quero convidar vocês. Eu tenho pretensão de fazer uma live de manhã. Deixa eu voltar aqui para falar melhor, né? A peixe, pessoal, tenho vontade, né, de fazer 3 lives por dia, né? Uma de manhã, outra durante o dia e outra à noite, né? Porque, conforme eu falei para vocês, o meu trabalho que eu faço sobre as imagens, eu trabalho mais em finais de semana, né? Então, durante a semana eu fico a maior parte em casa. Aí eu queria ver com vocês se é legal fazer uma live
durante o dia, por exemplo, de manhã, uma live durante a tarde, asadieque, puihareve asadie, hakaaru asadie. Live Hapuhare Avei, que é de noite, né? Fazer essas 3 lives por dia, com temas curtos, que não seja live longas, né? E será que realmente isso vai ser interessante? E aí deixo esse convite se vocês quiserem participar. Eu já vou começar isso a partir de amanhã. Hoje à tarde, por exemplo, tivemos uma live que falamos sobre querer, eu acho que era desejo e querer. Foi isso, a live que tivemos hoje à tarde, né? Que foi até interessante, foi bastante interessante essa live hoje à tarde, que foi sobre querer e quero, né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Eu vou deixar na próxima live uma chave Pix, né? Tem pessoas que colaboram, né? Algumas pessoas que colaboram com o Super Chat, que fala, né? Que colaboram aqui no YouTube. Só que quando você manda o seu valor pelo Super Chat, ele cai no YouTube Studio e o YouTube desconta esse valor com um imposto que eles cobram. Por exemplo, se você me doou, digamos, R$ 1, né? R$ 1 você me doou, fala, vou te dar R$ 1 de brinde aqui, né? Quando você doa este R$ 1 pelo super chat aqui do YouTube, pelo valeu aqui dos comentários, o YouTube só me repassa 70 centavos, ele fica com 30 centavos, né? No caso, o que que eu posso fazer? Eu posso deixar uma chave Pix aqui, né? E para quem quiser, assim, não estou pedindo, não quero que você entenda isso como uma cobrança, mas somente uma ajudinha, né? Para a gente manter a nossa live, né? E alguém que tiver um canal e quiser também divulgar o seu canal durante a live, manda mensagem aqui que a gente divulga para você o seu canal durante a live, tá? E a gente pode fazer um acordo, alguma coisa, troca de divulgação, porque eu quero que realmente o meu canal alcance mais pessoas que queiram falar Guarani, né? Então, se você tiver um canal que fala alguma coisa, eu posso estar aqui te ajudando a divulgar o canal como patrocinador das nossas lives de Guarani, tá bom, gente? Então, como eu disse, eu deixarei a minha chave Pix. Quem quiser colaborar, vai colaborar na chave Pix. Inclusive, eu já vou escrevê-la aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Vou deixar um pouquinho a cena aqui do início, né? Com a musiquinha, enquanto eu faço a imagem da chave Pix aqui para vocês, tá bom? Quem quiser colaborar, mesmo que seja 50 centavos, já é uma ajuda, tá bom, gente? Eu vou passar aqui a chave Pix para vocês rapidinho, tá bom? Perfeito, já voltei aqui novamente. Está aqui em cima a minha chave Pix, tá bom? Que é isto aqui, tá, gente? O nome que aparecer aí é o nome correto, tá? Eu não vou falar aqui nomes, né? Alguém que quiser contribuir ao menos 50 centavos já me ajuda, ou que seja 10 centavos, já ajuda a gente a manter as nossas lives, né? Porque da agora para frente, gente, a gente vai começar a fazer aulas profundas, tá? A gente já vai voltar amanhã, inclusive eu posso ainda, né, na verdade, começar já com a aula que a gente estava com o Guarani Comunicativo, retomar o Guarani Comunicativo, né? E como eu tenho explicado, algumas pessoas deram um super chat, né, que fala, né? E realmente tem ajudado bastante, mas os super chats aqui, se você fizer os super chats aqui, o YouTube dá um desconto, né, digamos assim,
30% ali do valor que vocês depositam. Por exemplo, teve um- uma pessoa que é inscrita do canal, depositou, fez um super chat de R$ 10, né? O YouTube descontou R$ 3, né? R$ 3 já ajuda bastante a gente aqui, né? Para manter o nosso canal, né? E quem colaborar, e vocês mandam uma mensagem, né? Mandam uma mensagem falando que eu vou mencionar o nome de vocês na próxima live, né? E agradecer bastante aqui. É uma forma da gente estar se ajudando, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês, né? Quero que vocês comentem, que vocês falem no que eu preciso melhorar para estar ajudando vocês, o que é necessário fazer para que o aprendizado de vocês seja melhor. Eu quero que vocês conversem mais comigo, né? Falem mais pelas mensagens, né? Eu estou estudando aqui uma forma de todos participarmos da aula, né? Que é uma sala de aula. E isto eu já vou trazer na próxima semana, ou seja, talvez no domingo a gente faça isso, que creio que todos estejam e possam participar. Eu queria ver com vocês, cada um mandar qual dia que vocês podem estar participando ativo, pelo menos 1 hora, para a gente colocar ali e todos entrarem na tela e participarem, fazerem pergunta, abrir microfone, fechar microfone, como se fosse uma, como que eu posso dizer, como se fosse uma aula transmitida online. Na verdade, é transmitida online, né? Mas como se fosse uma aula transmitida online, beleza, gente? Mais alguma coisa que eu queria dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês também, agradecer a todos que se inscreveram no canal. São 6.500 inscritos quase. É muita felicidade para mim. Muitas pessoas elogiando o canal. Isso é muito importante para mim, já tenho falado, né? E vou contar mais um pouquinho da minha vida para vocês, né? Em 2008, no final de 2008, eu estava morando em Saltos del Guairá, Canindeyú, Paraguai, e houve a crise de 2008. E o meu sonho, como eu disse para vocês, era conhecer a cidade de São Paulo. Eu amo cidade, aqueles grandes prédios, sou apaixonado por coisas futurísticas, né? Por coisas assim, de cidade. Tem pessoas que falam, não gosto do barulho, eu já gosto de estar no meio do barulho. É interessante até, né? Então, eu vim para São Paulo em 2008 em busca de uma nova oportunidade, né? Ninguém sabia que eu vim, porque assim, eu estava um pouco decepcionado, né? Com as coisas que aconteceram, trabalhava bem no Paraguai, né? Tinha tudo, e de repente tudo se acabou. Eu falei, vou procurar uma nova oportunidade e vou para o Brasil, né? E eu vim para o Brasil. Eu tinha um celular, vendi o meu celular, né? Vendi o meu celular e peguei, atravessei a fronteira, peguei a minha permissão e peguei o ônibus e falei para qualquer lugar de São Paulo. Vim em Campinas. De Campinas me disseram que Jundiaí era um lugar bom para trabalhar e eu vim procurando a igreja, por se a igreja me acolhesse, né? E Deus encaixou tudo, tudo, porque Deus é muito bom, gente. Esse é um testemunho vivo que eu tenho. Um dia eu vou fazer um vídeo contando exatamente o meu testemunho, para que todos vocês possam assistir, porque é muito lindo o meu testemunho de vida com Deus na frente, né? Então, eu chegando em Jundiaí, procurando por um nome de um irmão que não me conhecia, eu apenas conhecia ele por ter ido à nossa região, e quem saiu me atender foi justo a esposa dele, tudo no caminho de Deus, né? Fui acolhido por uma família e comecei assim a minha vida aqui em Jundiaí. Eu vim somente com um celular que eu tinha vendido R$ 150. Quando eu cheguei aqui em Jundiaí, acabou meu dinheiro numa quarta-feira, 25 de novembro de 2008. Eu lembro como se fosse agora, né? Como se fosse esse exato momento. E o curioso é que quando eu vinha de ônibus, né, que eu vinha sentado na janela, olhando o horizonte, ônibus à noite, né, até me arrepia isso, viu, gente? É muito linda a minha história, né? Eu vinha e, assim, eu queria ficar triste, mas parece que não tinha motivos. Eu tinha um nada pela frente. Hoje eu poderia ser um morador de rua, um mendigo. Hoje eu poderia ser uma pessoa sem perspectiva, porque eu vim daquele jeito, sem perspectiva. Apenas Deus, e ainda bem que foi Deus a minha esperança, né? Apenas Deus, e ainda bem que é Deus até hoje, não que foi, que é ainda até hoje, né? A minha confiança, a minha esperança, o meu todo, né?
porque tudo eu faço em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quando eu cheguei aqui, fui acolhido, né? E comecei sem futuro algum, sem perspectiva. Sabe quando você não tem o horizonte para olhar? Você está sem ideia de onde é. E o mais difícil, ninguém sabia que eu tinha vindo, porque eu falei, eu fiz um propósito. Eu vou começar uma nova vida do zero. A única coisa que eu tinha era uma mala com algumas trocas de roupas, né? Não tinha nem meia, nem meia eu tinha, né? E não que eu tenha muitas coisas hoje, mas hoje eu digo que sou abençoado e digo que o Brasil é um país abençoado e temos por isso que manter a nossa cultura e nos orgulharmos de onde viemos, de quem somos e quem Deus nos faz ser a cada dia, né? Isso é o mais importante, né? Se você talvez está aí atrás desanimado, né, algumas coisas acontecendo na sua vida, não desanime, né? Batalhe para frente porque colocando Deus à frente é a sua fé. A fé é tudo, né? A fé move montanhas. Pense nisso, né? Acorde com fé e vai atrás, põe Deus na frente que acontece, porque na minha vida aconteceu. A história está aqui para ser contada. E eu conto com muito orgulho, de boca cheia, como disse, né? Sabe quando você fala algo com sabor, né? Que você come algo com sabor, né? Com sabor, a vida tem sabor, né? Então, cheguei, fui acolhido. Tem 14 anos que estou aqui. Depois, esta mesma família que me acolheu, né? Por algumas questões pessoais, não quiseram mais me acolher, né? E eu tomei o meu rumo. Sou muito grato a essa família, porque se não fosse eles, não estaria aqui até hoje, né? O certo é que hoje eu moro dentro da minha casa, construí a minha casa aqui em Jundiaí, São Paulo, tenho a minha casa própria, ainda estou pagando, mas é minha casa própria, estou dentro dela. Tenho um trabalho bom, tenho um canal no YouTube que ensina o Guarani, a minha língua, eu que era uma pessoa que vim sem destino, hoje com todo o destino designado por Deus, ensino o Guarani a vocês. Trabalho com sonhos, quando eu pego os noivos que faço os vídeos de casamento que relatam os seus sonhos com muita e ficam maravilhados com a alegria de realizar algo que é real, né? Eu me sinto muito feliz, gente. A minha vida é uma felicidade imensa. E por isso que eu ensino com muito orgulho a vocês, né? Ensino com muito orgulho essa língua que eu conheço. Até onde eu conhecer, eu estarei passando para vocês, né? Não omitirei nada, não serei orgulhoso, não serei egoísta em não querer apresentar. Só que eu não sou acadêmico, não tenho formação acadêmica, não sou professor formado. Então, muitas coisas fogem do meu alcance de formação acadêmica. Por exemplo, é, digamos assim, eu não tenho tantos conhecimentos, né, na gramática, na literatura, na história, sabe essas coisas? Mas eu vou estudando. Não pensem vocês que eu venho apenas aqui e falo coisas na minha cabeça. Eu estudo bastante antes de fazer um vídeo, uma live, né? E realmente é a preocupação que eu tenho por vocês, porque vocês são hoje a minha comunidade, né? A comunidade que eu tenho, que eu compartilho os meus desejos, né? Que eu compartilho a minha vontade. Então, por isso a minha felicidade é muito grande, por estar aqui com vocês, né? E qualquer coisinha que vocês puderem contribuir com o comentário de vocês, que vocês puderem contribuir com 1 centavo, 50 centavos, R$ 1, vai ajudar muito o canal. E eu prometo que vocês não vão se arrepender de estar aportando desta forma, de estar compartilhando o vídeo. Não quero que vocês se espantem por eu estar pedindo esta parte de ajuda, mas eu estou pedindo porque realmente, né, chega um momento que a gente tem essa necessidade de pedir para poder manter as coisas, né? Porque manter a internet e manter essas coisas básicas para poder estar aqui transmitindo para vocês, né? Ah, mas por que que você transmite se não tem condições, né? Gente, eu não, assim, eu não queria chegar nesse momento de tirar isso de vocês, né? Mas somente estou falando isso porque algumas pessoas contribuíram com muito prazer, né? E eu também contribuo com muito prazer com vocês, né? E vocês viram como é a minha história. E tem muitas coisas. Eu vou fazer um vídeo produzindo sobre a minha história. Teve um dia que eu morava na casa dessa família, era de madrugada. Eles falaram, vamos aproveitar e vamos à feira, né? E nós fomos numa feira. Eu fui com eles, né? Gente, eu ganhava R$ 300 por mês, né? Morava no fundo da casa de alguém. Comia lá
e tinha conta para pagar lá no Paraguai, e que esses R$ 300 não dava para me comprar sequer um sapato para mim, né? Era assim a minha vida. Só que, passados os tempos, eu tive um sonho, né? Não que eu sonhei, assim, sonho de dormir e sonhar, mas eu tive um sonho, né, de contribuir para alguém, né? Então eu comecei o meu longo trajeto de fazer o trabalho de filmagem. E com esse trabalho de filmagem, eu cheguei no canal do YouTube que eu já tinha essa vontade, mas tinha aquela timidez. Hoje eu falo abertamente. Imagine se eu falaria isso há 5 anos atrás. E hoje eu vejo, poxa, perdi tanto tempo. Se tivesse começado bem lá atrás, hoje estaria bem mais posicionado, né? Mas estamos aqui mesmo assim. Vocês estão me dando esta oportunidade de ouro. Saiba que vocês estão dando uma oportunidade muito rica para mim, que é o crescimento no YouTube, né? E hoje eu posso dizer que sou feliz e que sou uma pessoa bem-aventurada por Deus e bem agraciada, né, por vocês estarem aqui participando comigo. Vocês me fazem ser esta pessoa que sou, sorridente, alegre. De coração falo que sou alegre, tá? Não é só para ganhar inscrito, não. Realmente estou feliz. Eu amo fazer isso, gente. Agora é quase meia-noite, né? Estou aqui falando com vocês, né? Então, isso para mim é muita felicidade. E quero assim encerrar, me despedir de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Que o mesmo Deus que me abençoou, que derramou as suas bênçãos sobre a minha cabeça, né? Que me deu vida, que me deu saúde, né? Que me deu tanta. Eu tenho muitas histórias que, se eu contar para vocês, passa horas e horas, né? Muitos milagres, muitos livramentos, né? Nós vínhamos de Curitiba, eu estava em Curitiba fazendo um trabalho e vinha com meu carro à noite, eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? E eu, de repente, eu apaguei e minha esposa estava acordada, ela falou, cuidado, quando eu vi, eu só deu tempo de tirar o carro, era uma ribanceira, né? Se não fosse Deus ter acordado a minha esposa, nós cairíamos naquela ribanceira, né? E se não fosse por Deus, seria uma carreta ali também, quando eu tirei o carro, iria bater numa carreta, né? Tudo isso é livramento de Deus, Deus nos guardou, né? Estamos aqui vivos, né? Pela graça de Deus. E feliz, feliz com vocês por compartilharem o meu sonho. Saibam que vocês estão compartilhando o meu sonho. E assim, como eu disse, com a graça de Deus, com a felicidade de ser cristão, não importa a sua religião, o importante é você ter Cristo, ter amor, fé e esperança, né? A fé, a esperança e o amor é que vai dar a salvação, né? E vai fazer você viver debaixo da graça de Deus aqui na Terra. Perfeito, gente? Agui GPM, Rádio de PV.